O grupo ligado ao mercado de moedas virtuais, aquelas chamadas criptomoedas, foi alvo da Polícia Federal. Nós mostramos em setembro aqui no SBT muitas reclamações, pessoas que estavam perdendo muito dinheiro porque a promessa era de um lucro espetacular. Pois a empresa, com sede em São Leopoldo, chegou a somar 40 milhões de reais por dia em transações. Vocês têm ideia do que é isso? 40 milhões de reais por dia. Os mandados de prisão foram cumpridos em 4 estados e também no Distrito Federal. 10 pessoas foram presas. A Unic chegou a ter mais de 1 milhão de clientes. O colega Marcelo Chemali, que acompanhou toda esta história, está ao vivo na sede da Polícia Federal aqui em Porto Alegre e traz outras informações sobre esta operação. Marcelo Chemali, boa tarde, Marcelo. Exatamente. Boa tarde, André Har. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui no SBT Rio Grande. Estamos aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal para repercutir essa operação de hoje pela manhã, que aconteceu aí em 4 estados e também no Distrito Federal, e prendeu 10 pessoas, sequestrou bens da empresa, criptomoedas, bitcoins, veículos, imóveis. Esse saldo todo ainda está sendo calculado pelos agentes da Polícia Federal. Aqui ao meu lado, o delegado Aldronei Pacheco Rodrigues, que coordenou toda essa investigação. Delegado, boa tarde. Delegado, para o pessoal entender, esse esquema funcionava exatamente como uma pirâmide financeira, mas ele tinha aí todo um marketing por trás disso, um convencimento de que era um negócio extremamente lucrativo, mas na hora H as pessoas ficavam sem o dinheiro. O que dá para falar sobre a investigação, delegado? Do que já há de investigado, o que se pode declarar é que a organização criminosa desarticulada hoje tinha características de organização de pirâmide financeira, né? E tinha uma captação bastante capilarizada, tinha líderes da empresa que captavam, que recebiam bonificação por captar clientes, os investidores, né? Essas pessoas investiam com uma promessa de um lucro de até 100% em 6 meses, né? O que perdurou por um bom tempo, como é da natureza desse tipo de negócio ilícito, né? Das pirâmides, que os mais novos, né? Na aplicação financeira custeiam os rendimentos dos mais antigos, né? Isso sempre tem, até por um cálculo matemático, um fim, porque nenhum tipo de investimento comporta essa lucratividade. Delegado, o que foi sequestrado hoje em criptomoedas, em veículos, em imóveis? A gente falou aqui durante a coletiva, André, em torno de 50 milhões de reais em bitcoins, né? Criptomoedas. Procede isso? Esse cálculo ainda está sendo avaliado pela Polícia Federal e deve servir aí de valor para ressarcimento dessas vítimas, né, delegado? Sim, sem dúvida, né? Os procedimentos de sequestro, de arresto de bens e de valores, né, vão servir ao final, né, para ressarcir também essas pessoas lesadas, né, além do Estado, né. Há também sonegação fiscal grande nessa situação, que também deve ser ressarcida ao final. A questão das apreensões ainda é cedo para se falar, mas já há um grande volume de bens móveis, imóveis e também de valores, né, tanto em moeda corrente nacional, um pouco de moeda estrangeira e também dessas novas moedas virtuais sendo apreendidas. Vou abrir espaço para o André Har, nosso colega apresentador. André, tens uma pergunta aí? Eu acho que esse é o ponto importante agora, porque nós tivemos uma repercussão muito grande quando apresentamos a reportagem cerca de 2, 3 semanas atrás. Estas vítimas, né? Quando que essas vítimas vão receber esses valores de volta, se é que vão receber? Eu acho que esse esclarecimento ele é importante, se tem que ser só depois de finalizado o processo, como a gente diz, que transitar em julgado, que pode demorar muitos anos. Então essa é a pergunta. Quando que as pessoas vão ser ressarcidas desse prejuízo, Marcelo? Exatamente. O André Harp lhe pergunta, delegado, se existe uma estimativa de tempo para que essas pessoas que perderam dinheiro com esse investimento, que parecia ser extremamente lucrativo, mas no final se tornou numa grande dor de cabeça para todos esses investidores. Há uma expectativa de ressarcimento desses prejuízos. Sabemos que é um processo longo, precisa transitar em julgado, todas as etapas, os recursos. O que aconteceu em outros casos semelhantes, dá para fazer uma estimativa de prazo de quando essas pessoas, se é que elas vão poder receber alguma coisa? Na verdade, estamos falando de 2 coisas diferentes, né? O ressarcimento dessas pessoas vai ter que ser buscado no juízo civil e aqui se está tratando da seara criminal,
né? Então, a gente só pode estimar na questão criminal, que é o que nos compete, né? As pessoas vão ter que depois endereçar com ações, vão ter que ter toda uma tramitação de prova e de outros processos, além do de conhecimento, de liquidação e de execução, para tentar se ressarcir dos seus prejuízos, né? A questão criminal, nós seguimos buscando as provas que subsidiam o nosso primeiro juízo de indiciário dos crimes. Quais os crimes eles estão sendo indiciados, delegado? São crimes contra o sistema financeiro, né, da captação de valores, né, como se fossem instituição financeira que não são. Os crimes de... Formação de quadrilha, certamente. Operação de instituição financeira, de Forex também, que é o mercado de moeda virtual, né, de moeda com moeda virtual, é o mercado de moeda, né, que não é autorizado, só é autorizado a bancos, né, e outros crimes de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal, né, outras fraudes, é um rol de crimes bastante extenso. Agora, delegado, é uma empresa que foi aberta no início de 2017 e durante esses quase dois anos conseguiu aí atrair mais de 1 milhão de clientes e movimentou se estima que tenha movimentado 9 bilhões de reais, 40 milhões de reais por dia ao longo desse período todo, 9 bilhões. Existem também indícios de que eles tinham dinheiro em paraísos fiscais como Belize. Procede todo esse contexto? A questão do dinheiro no exterior ainda está sendo investigada e carece de comprovação, né? Mas havia uma captação realmente muito grande durante um período e a movimentação financeira realmente é muito significativa. Eu lhe fiz uma pergunta durante a coletiva, a questão de que as vítimas trouxeram para a gente, os investidores vítimas, a questão de que eles tinham um seguro, né? Existia uma empresa que dava esse seguro por trás de todo esse negócio arriscado. Esse seguro é de fachada, ele tem lastro para devolver esse dinheiro para quem perdeu? O que se pode falar da empresa de seguro associada a todo o investimento? Havia uma empresa que prestava uma espécie de seguro lastrado em imóveis que ela teria, mas pelo que se apurou, não é suficiente, é ínfimo em relação a fazer frente aos valores que os investidores aplicaram nessa empresa. André, antes da gente retornar aí para o estúdio, eu acabo de receber aqui uma nota oficial através das redes sociais da Unic, né, que eu vou ler aqui no ar, vou questionar o delegado sobre isso. Gente trabalhando a Unic Academy. Exato. A Unic Academy reafirma seu compromisso de colaborar com as autoridades competentes, prestando as informações necessárias para a apuração de quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação às suas operações. A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na justiça e nos esclarecimentos dos fatos. Delegado, evidentemente é uma nota produzida por advogados de defesa que tentam aí defender seus clientes. Mas diante de todo o inquérito, das provas robustas que vocês têm, é uma defesa que vai cair por terra, né, delegado? Sem dúvida, essa é uma defesa da empresa perante seus clientes, né? A Unic Academy está falando, possivelmente, não por sua representação máxima, que é a dirigência da empresa, porque esses estão, pelo menos, alguns deles e da cúpula da empresa estão presos e falarão em seara criminal aqui, se assim os interessar para sua defesa, né? Mas isso é uma defesa formal que eles estão fazendo perante seus clientes, né? Não nos afeta. As 10 prisões efetuadas na operação de hoje são temporárias. Pela robustez das provas do inquérito, elas podem ser convertidas em preventiva, delegado? Vamos avaliar conforme as provas, conforme a necessidade da colheita de provas e do inquérito policial. Ok, obrigado, Marcelo. Se isso vai ser requerido ou não. Tá certo. Te agradeço aqui o delegado Aldronei Pacheco Rodrigues da Polícia Federal. Permanecemos aqui na superintendência acompanhando os desdobramentos da operação. Qualquer situação, você pode acionar a equipe aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem do Marcelo Chemali, inclusive a participação dos nossos telespectadores que, olha, não param de comentar porque a repercussão ela é bastante grande. Muito bem, agora de volta, atenção, porque vamos falar do caso das criptomoedas do Vale dos Sinos. Atenção, o grupo ligado
ao mercado de moedas virtuais, as chamadas criptomoedas, foi alvo da Polícia Federal. O SBT vem falando sobre esse assunto há bastante tempo, inclusive, cerca de 2, 3 semanas, acompanhamos vítimas desta empresa, enquanto os proprietários ainda estavam soltos por aí, sabe-se lá fazendo novas vítimas, porque os valores que circulam é algo impressionante. Pois a empresa, com sede em São Leopoldo, no centro da cidade, um prédio, né, que apresenta ostentação, né? Um prédio muito bonito, que já faz parte, né, daquele convencimento das pessoas que chegam lá e dizem, pessoal aqui, né, pessoal sério. Pois esse grupo chegou a somar 40 milhões de reais por dia em transações. Os mandatos de prisão foram cumpridos hoje de manhã em 4 estados e no Distrito Federal. 10 pessoas foram presas até agora. A Unic chegou a ter mais de 1 milhão de clientes. Os detalhes na tela. A ofensiva da Polícia Federal percorreu os principais endereços dos investigados. O objetivo da Operação Lamanai era desarticular uma organização criminosa suspeita da prática de pirâmide financeira. Não tiveram qualquer pudor ou freio moral ou jurídico que os impedisse de seguir atuando. Na sede da empresa Unic, no centro de São Leopoldo, os agentes já apreenderam documentos que podem servir de prova dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O negócio dos empresários era atrair investidores para aplicar dinheiro na compra e venda de criptomoedas. Eles prometiam dobrar o valor em 6 meses, com rendimentos de até 3% ao dia. Eu espero, desde já eu espero que as autoridades façam que o seguro seja cumprido. Em canais da internet e nas redes sociais, os envolvidos ofereciam a garantia de segurança e sucesso nos negócios. Vendiam uma imagem que atraiu milhares de clientes. Muita gente que ficou no prejuízo. Tem pessoas realmente no mundo inteiro afora sofrendo por causa disso. Tem pessoas despejadas, a gente já ouviu falar aí em caso de homicídio, suicídio. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais em todo o país, emitiu um alerta em março de 2018. O documento indicava que a Unic não tinha autorização para atuar no setor. Mesmo assim, os empresários continuaram com as atividades. De acordo com a Polícia Federal, a empresa tinha mais de 1 milhão de clientes e movimentava aproximadamente 40 milhões de reais por dia. De acordo com a investigação da Polícia Federal, a empresa Unic tinha atuação comprovada em 14 países e chegou a movimentar 9 bilhões de reais nos últimos anos. 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades de 4 estados e no Distrito Federal. 10 pessoas foram presas de forma temporária. E, infelizmente, muita gente continua caindo nesse tipo de golpe, onde prometem valores, recompensas que não existem no mercado, simplesmente não existem. No papel aparecia, né, o extrato crescendo e a pessoa mais ia investindo. Vamos dar uma olhadinha nos comentários dos nossos telespectadores e internautas. O José Machado, estranho é que ainda tem gente representando essa Unic. Seguidamente veja em redes sociais. Esse comentário do José Machado foi porque há pouco o Marcelo Chemali leu um comunicado oficial da empresa, sendo que todo mundo foi preso. Provavelmente um representante, um advogado, né, dizendo que não, que a empresa é séria, que nós vamos responder e estamos à disposição da justiça. Pois é bastante estranho, mas é o que aconteceu. Daniel Montes, aqui do bairro Petrópolis, aliás, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nos acompanhando pelas redes sociais ao vivo. Um abraço ao Rio de Janeiro. Eu fui roubado em quase R$2.000 nesse golpe da Unic, empresa desgraçada, tem mais que prender esses bandidos, principalmente os líderes. Sim, é verdade. Por isso, antes de fazer qualquer negócio, não que criptomoedas seja ilegal, tem as empresas sérias que trabalham com criptomoedas, mas é importante as pessoas buscarem sempre, né, informações se as empresas são idôneas ou não. A Vivi Santos, pelas redes sociais, tudo que vem fácil, vai fácil. É uma mensagem essa, hein, Vivi? Essa, bastante sério, mas é bem isso mesmo. Portanto, fica aí o nosso alerta e continue participando das nossas redes sociais com seus comentários SBT RS Oficial.